Aí, galerinha, voltei, tamo junto de novo. Vamos então dar continuidade. Então, encerra essa parte de quinidários. Lógico que tem muito mais informações, mas vocês tendo essas que eu passei, já tá de bom tamanho. E aí eu vou falando dele porque eu vou fazendo uma comparação de um com o outro. Na sequência evolutiva, de acordo com as características, acontece um grande salto, né? Além daquela evolução dos quinidários, que é a digestão extracelular, a vida do ambiente aquático migra-se para o ambiente terrestre. É onde vai aparecer o grupo de vermes. Vamos começar falando, pelo seu grau até de evolução, de simplicidade, os plateumintos. O termo plateuminto, plat, achatado, euminto, verme, verme do corpo achatado. Nessa configuração biológica, nesse grupo, nós temos o que? Mais representantes, novas características e também novos habitats. Vamos falar então dos representantes dos plateumintos. Nós temos quem? A planária, que é um plateuminto, um verme do corpo achatado de vida livre. Nós temos hospedeiros, como o Schistosoma mansoni, né, que vai causar esquistossomose, que eu vou falar um pouquinho. A classe Trematode, que vai ter os cestoida, que vai ter as tênias, né, o cisticerco, né, da carne do boi, liberado do ancestro do boi, e da carne do porco, que é a tênia. São duas tênias, tênia solium e tênia saginata. Tênia solium é aquela que fica uma fase na musculatura do porco, que eu vou explicar, e a saginata no boi. Esses seres, eles já são, já tem os três tecidos, eles já são triblásticos, quer dizer o quê? Que eles já têm equidoderme, mesoderme e endoderme. Os três folhetos que lá na fase embrionária, como eu havia falado, é o que vai originar todas as partes do corpo de um ser humano normal. Porém, eles desenvolvem de acordo com a característica deles, né? Eles não têm unha, mas já tem o que? Já tem uma pele, já tem uma musculatura. Tudo isso é oriundo desses três folhetos. Então, lá nos quinidários, eles só tinham dois, equidoderme e mesoderme. A partir dos plateumintos, eles passam a ser o que? Triblásticos, certo? E o celoma, né? Nos plateumintos ainda não tem essas coisas, eles são acelomados nos quinidários. Os plateumintos também ainda continuam acelomados. Por quê? O que é o celoma? O celoma é aquela cavidade, quando você faz o corte no animal, você consegue observar todas as estruturas internas dele. Como o plateuminto tem o corpo achatado, quando você faz o corte nele, não dá para observar nada por conta que o corpo dele é dorso ventral, acho que é assim que fala. É bem amassadinho o corpo dele. Por ser bem amassadinho o corpo dele, não dá para ver, né, as cavidades do corpo do animal. Então ele é acelomado. O que ele tem de novidade? Ele já tem um sistema nervoso. Puxa, mas não é aquele sistema nervoso top, tal. Nada disso. É um sistema nervoso composto por glândulos, ou seja, ligado da região da cabeça do animal até o final do corpo dele. Eles são hermafroditas. Eu não falei lá atrás também dos quinidários. Dos quinidários da reprodução, tá? Eles se reproduzem por brotamento. Desculpa misturar as coisas, vocês vão ouvir, vocês vão conseguir associar. Os quinidários por brotamento, parte do corpo do animal se desprende do corpo, e essa parte que se desprende do corpo, que é esse broto, vai dar origem a outro animal. E também reprodução sexuada, encontro de gametas. Nos plateumintos, a reprodução, eles também se reproduzem assexuadamente, porque eles têm os dois sexos, porém se reproduz também por fecundação cruzada. Um encosta com o outro e eles trocam espermatozoides,
certo? Isso ajuda na variabilidade da espécie e na propagação dela também. Sistema digestório ainda é incompleto, plateuminto não tem anos ainda, eles têm um prolongamento que sai da região ventral, como se fosse uma trombinha. E essa trombinha, na verdade, é a boca do animal. Então, ele come que nem os quinidários. Come e os dejetos que não servem também é liberado pelo mesmo local. Certo? Sistema excretor. Esse animal não faz xixi ainda, mas libera suas substâncias tóxicas por meio de uma estrutura chamada de nefrídeos. E ele libera isso aí, é liberado ali pela pele mesmo, esses nefrídeos, esse excesso de substância tóxica. Tá? Esse animal não tem metameria, que é um outro termo também. Metameria são segmentos no corpo, esse animal não tem. E ele é apresentado da forma de vida livre, planária. É um animal que se reproduz assexuadamente por regeneração. Isso quer dizer o quê? Peguei aqui o plateuminto, cortei ele no meio. Pá! Metade, o que vai acontecer? Essa metade vira uma planária, se for a planária que eu cortei, lógico, óbvio. E essa outra metade vira outra planária. Tipo assim, top da balada vira planária. Então, como gerou um outro animal, chamamos de reprodução. Então, a reprodução pode ser assexuada e pode ser sexuada por fecundação cruzada, troca de espermatozoide. O que mais fala desses carinhas? E tem as classes, né? As classes que envolvem as tênias. Tênias são parasitas, né? Existe a tênia oriunda da carne do porco e a tênia oriunda do boi, certo? Quando eu falo do boi, é liberado o cisticerco, né? Que é a doença da cisticercose nas fezes do boi. E no processo de adubagem lá, de usar como esterco, você pode estar ingerindo junto com a verdura esses ovos e vai ter um processo aí no seu corpo de ele se hospedar no seu intestino, assim como a tênia, e ela gruda, que ela tem as ventosas, gruda na parede do seu intestino, e ela se fixa ali e fica ali até... E cresce ali até 12 metros, 8, 9 metros, ela fica ali, ela, né, acaba impedindo a sua alimentação, desidrata, etc e tal, e causa a doença chamada cisticercose, se for essa do boi, ou teníase, se for da carne do porco. Então, tem o hospedeiro intermediário, que o verme passa uma fase, que é o porco, no caso dessa que eu estou falando, e o hospedeiro definitivo, que é o homem. Que mais? Aí eu tenho também no ambiente aquático, né, um tipo de plateuminto que vive no organismo do caramujo, e quando desenvolve, o caramujo libera na água, a pessoa entra em contato com a água, essa cercária, se não me falha a memória é o nome, esqueci o termo dele na fase de bebezinho, esqueci o termo. E esse que ele vai nadando até a perna da pessoa, isso acontece mais em águas insalubres, águas poluídas. E a pessoa, ele é tão minúsculo que ele consegue adentrar os poros da pele. Adentrou os poros da pele, o que vai acontecer? Vai cair na corrente sanguínea, vai para o fígado e vai ter um inchaço no fígado, vai destruir as células do hepatócito, que é as células que no fígado, e a pessoa vai ter o quê? Aquela barriga d'água, ou conhecida também como esquistossomose, causado pelo verme Schistosoma mansoni. Então percebe a diferença dos plateumintos. Agora eu tenho dos plateumintos para os quinidários. Agora eu tenho aqui um carinha de ambiente terrestre, planária, hospedeiro e ambiente aquático, que são os que causam a esquistossomose. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Bom, eles apresentam simetria. O que é simetria? Plano de corte. Então a simetria, eu posso cortar o animal em partes iguais, tá? Sistema excretor já falei, tem o corpo achatado. Bom, aí tem as doenças, né? Que aí vai depender do tipo, que eu já falei também. Falei da reprodução,
Falei que eles têm espécie de vida livre e é basicamente isso. Então, plateuminto, corpo achatado, tem vida livre e tem hospedeiro. Vive em ambiente terrestre, no corpo de alguém e vive também no ambiente aquático. Certo? Sistema excretor é por nefrídeos. Esqueci o que eu ia falar. Esqueci o que eu ia falar. Se eu lembrar, eu falo no outro grupo, tá bom? É mais ou menos isso. Tô preparando aqui uma folhinha para vocês, para entregar amanhã. Fechou? Agora eu vou dar uma descansadinha para nós falarmos daqui a pouco, ainda hoje, que já é sábado, dos nemateumintos e anelídeos. Volto já. Bye!